alguns dos aprendizados que eu tive aos 24 anos de idade. Foque em melhorar a si mesma, então tudo ao seu redor responderá a quem você é. Esse foi um dos aprendizados que realmente mais teve impacto na minha vida, porque quando você entende que para mudar o que é externo a você, para mudar o seu exterior, o seu ambiente, você precisa primeiro fazer grandes mudanças no seu interior. Isso inclui mudança de ambiente, de hábitos, comportamentos. Quando você progride nessas coisas, é muito improvável que o ambiente ao seu redor, que o seu exterior não responda a isso. Então esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive até os meus 24 anos de idade. O segundo é, você é o que você pensa. E esse entra no primeiro aprendizado, só que é mais específico porque eu já fui uma pessoa que teve muitos problemas em relação a pensar coisas negativas sobre si mesma. Apesar de eu ter uma confiança nos meus projetos muito grande, eu ter uma confiança em certas coisas, ainda assim eu tinha um padrão de comportamento em que eu ou fazia piadas depreciativas, e isso é um péssimo comportamento, porque quando você, mesmo que por brincadeira, pensa algo negativo sobre si mesma, você está implementando aquele padrão no seu pensamento e você está aceitando isso. Então, o seu cérebro não entende o que é mentira, o que é verdade quando você fala sobre si mesma. Você fica internalizando aquilo, isso faz com que você internalize e automaticamente o seu exterior vai responder a isso. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi pensar coisas positivas sobre mim mesma e sobre as coisas da minha vida. Eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa que onde tudo eu toco, tudo dá certo. Tudo na minha vida progride e tudo na minha vida dá certo. Então, quando você adota esse padrão de pensamento, é muito mais provável que as coisas na sua vida comecem a dar certo. Quem não está errando é porque não está tentando. Quem não está errando é porque não está tentando. Eu já fui uma pessoa extremamente perfeccionista e por isso eu deixava de fazer muitas coisas. E é justamente o que a própria frase diz. Se você não está errando, você não está tentando. Porque desde que eu comecei a tentar muito mais, eu comecei a errar muito mais. Inúmeras vezes. Muito mais do que quando eu sequer tentava. E é justamente isso que impede muitas pessoas de conseguir o que elas querem e de progredir, porque elas ficam tão presas num ciclo de perfeccionismo que enquanto elas estão tentando ser perfeitas, o concorrente delas já tentou a primeira, a segunda, a terceira, até acertar. Então, nesse período de tempo em que você se preocupa em ser perfeccionista e não errar, já tem outra pessoa que já tentou milhares de vezes, já viu que um caminho não dá certo, o outro também não dá certo, e tudo isso é um aprendizado até a pessoa acertar o caminho que dá certo. Então, para você acertar, você precisa errar muitas vezes. Não importa quantas vezes você cai, o que importa é a velocidade que você se levanta. E, cara, isso foi uma das coisas que mais mudou a minha vida, porque eu era uma pessoa que, quando caía, tinha muita dificuldade para voltar. Eu levava muito tempo para superar muitas coisas e demorava muito para voltar. A partir do momento em que eu entendi que quando eu caio, eu preciso me levantar rapidamente, isso mudou a minha forma de reagir aos acontecimentos da minha vida. Porque todo mundo vai ter momentos da vida em que vai cair. Principalmente quando você está a todo momento tentando, você vai cair. E isso vai ser comum. Só que se você levar muito tempo para voltar, então você vai levar muito mais tempo para atingir o seu objetivo. Porque no fim, você precisa cair e se levantar para atingir o objetivo. E quanto mais veloz você for, mais rápido você vai errar tudo o que tem para errar. E quando acertar, vai acertar o que precisa acertar. Resumindo, é isso. Inteligência emocional não é ter a melhor resposta para tudo. É saber também ficar em silêncio mesmo diante do maior absurdo já ouvido e ignorar completamente, sabendo que você é maior que aquilo. Eu era uma pessoa que queria responder a tudo e todos a todo momento. Claro, uma coisa que eu não aceito é alguém falar algo negativo sobre mim. Isso pra mim é inaceitável. Só que algumas vezes, quando você tem
um desentendimento com uma pessoa, não faz sentido nenhum você gastar a sua energia com uma pessoa que não adianta, não vai escutar o que você tá falando. Não importa quantas vezes você fale, aquela pessoa não quer mudar. Então, é basicamente isso que leva para a próxima coisa que eu aprendi. Considere mudar a si mesmo e então você entenderá o quão difícil é mudar outra pessoa. Porque, imagina, já é muito difícil mudar a pessoa que você é. É muito, muito difícil, mesmo você querendo muito. Então imagina o quão difícil é você querer mudar outra pessoa que não quer mudar, principalmente. Isso é quase impossível. A outra pessoa precisa querer. Então, esse foi outro aprendizado. O seu ciclo social, se você for uma pessoa muito sociável mesmo, vai ter no máximo 20 pessoas. Só que o mundo tem 8 bilhões. E o que significa esse aprendizado? Significa que, cara, quando você começar, as pessoas que estão ao seu redor, principalmente, elas vão te criticar demais. Só que muitas vezes, quando você só tem aquele mundinho, você acha que isso é tudo e que é o fim da sua vida ter ali 20, 100 pessoas, que seja 1000 pessoas te criticando. Quando você entende isso, você entende que o mundo é muito maior e que 20, 100 pessoas te julgando não é absolutamente nada comparado à imensidão do mundo e o tanto de pessoas que tem nesse planeta. Então, o seu ciclo social é 20, só que você pode conhecer 20 pessoas em questão de um dia. Então, realmente, não tem o mínimo sentido você deixar de fazer as coisas que você quer fazer porque 20 pessoas irão te criticar. Porque 100 pessoas irão te criticar. O mundo tem 8 bilhões. O tempo é o bem mais precioso que qualquer pessoa tem. Ele vale mais que dinheiro ou qualquer outra riqueza. Isso foi uma coisa que eu demorei muito para perceber. E, inclusive, eu estava pensando sobre isso essa semana. O tempo, ele é literalmente o nosso combustível de vida. Ele é literalmente a nossa vida evaporando, né? Quanto mais o tempo passa, mais próximos estamos da morte. É basicamente isso. E, então, o seu tempo tem muito valor. O seu tempo é realmente seu combustível de vida aqui no planeta Terra. E o tempo, ele vale muito mais, inclusive, do que eu pensava há 2 semanas atrás. Hoje, inclusive, eu já penso completamente diferente do que eu pensava há 2 semanas atrás. Porque o tempo médio de vida de um brasileiro comum é 76 anos de idade. E pelos meus cálculos, eu teria ainda 54 anos. Um pouco mais ou um pouco menos. Isso poderia variar, mas seria, em média, 54 anos de idade. Só que isso sem calcular o tempo que eu vou passar dormindo, que é praticamente a metade desse tempo. E calculando tudo, se eu dormir apenas 7 horas por dia, apenas não, né? O suficiente, 7 horas por dia, e comer todos os dias somente por 1 hora por dia, eu vou ter exatos 35 anos. Que é muito menos do que 54 que eu imaginava ter. Então, o seu tempo aqui na Terra, ele é finito. A sua vida só começa a partir do momento em que você tem a dimensão do quanto tempo é finito aqui na Terra. E isso se alinha justamente com o aprendizado anterior, porque antes eu pensava que eu tinha ainda 54 anos, mas na realidade, quando você desconsidera o mínimo, o básico do ser humano, que é o sono, e no meu caso, como eu tenho 24 anos já se passaram, eu só tenho mais 35 descontando o sono que obrigatoriamente eu vou precisar dormir pelos próximos anos. Então, somente 35 anos da minha vida eu estarei acordada e podendo fazer as coisas que eu quero, que eu acho importante fazer. Então, isso pra mim foi um aprendizado absurdo e realmente me fez valorizar muito mais o meu tempo. Não existe derrota permanente. O que existem são derrotas temporárias. Eu aprendi isso logo quando eu estava começando no digital, porque era muito frustrante toda hora perder, toda hora tudo dar errado. Então, eu li um livro chamado Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, e lá tinha isso. Não existe derrota permanente, o que existem são derrotas temporárias. Realmente, se você enxergar as suas derrotas como derrotas temporárias, você vai evoluir muito mais como ser humano, porque você vai perceber que se você continuar tentando,
uma hora você vai acertar. E aquelas derrotas não são permanentes, elas são temporárias e elas servem como aprendizado. Toda derrota tem a semente de um aprendizado igual ou maior àquela derrota, aquela coisa que deu errado. Então isso foi uma coisa muito importante que eu aprendi nesse livro. Nunca fazer absolutamente nada na pressão de confiança. Ninguém é confiável por mais próximo que seja. A decepção sempre vem de quem menos esperamos. Eu aprendi isso nos meus 21 anos de idade e realmente a gente precisa ter essa noção de que, embora muitas pessoas sejam confiáveis e aparentem ser confiáveis, você não pode confiar a sua vida na mão de outra pessoa, até porque ela pode até ser uma pessoa confiável, porém nada impede que ela cometa erros, porque o ser humano é falho, então ela pode ter algum erro ali que ela sem querer cometa e aí você ficou à mercê, você colocou a sua vida na mão de uma pessoa que errou. E eu prefiro 1000 vezes que o erro que vai me atrapalhar venha de mim mesma do que de uma pessoa terceira. Porque se vem de mim mesma, pelo menos eu aprendo com o meu próprio erro. Mas se é uma coisa que eu jamais faria e que outra pessoa errou no meu lugar, então é um problema muito maior, porque só serviu pra atrasar a minha vida. O dinheiro não deve ser amado, e sim respeitado. Se você ama o dinheiro, quando você perde ele, você entra em luto. Se você respeita ele, você aprende porque perdeu e faz o dobro. Realmente isso foi um grande aprendizado de vida, porque as pessoas que amam o dinheiro são geralmente as pessoas que se tornam gananciosas. Pessoas que dependem daquilo lá para realmente serem felizes. Então, no momento em que elas têm uma queda, e é muito comum na vida do empreendedor, da empreendedora, do empresário, da empresária, ter algumas quedas. É realmente muito comum, inclusive os maiores empreendedores, empresários do nosso país, eles têm momento de queda. E se você não sabe lidar com esse momento de queda, você vai quebrar, e não vai ser financeiramente, vai ser internamente. Toda pessoa quebrada, ela quebrou primeiro por dentro, e aí depois o interior, que eu já comentei antes, ele vai refletir o exterior. Você nunca quebra financeiramente primeiro, é sempre internamente. Primeiro você quebra internamente, e a partir disso você quebra tudo que está ao seu redor. Antes da internet, conhecimento era um obstáculo. Depois da internet, só não acessa o conhecimento quem não quer. O conhecimento está disponível para qualquer um gratuitamente. Sim, o conhecimento, seja o conhecimento que for, principalmente agora com as IAs, ele está disponível para qualquer um que seja. Basta querer pesquisar e realmente ir atrás daquilo igual uma louca, que você vai conseguir aquilo. Então, realmente, o conhecimento está disponível e já estava antes, agora com a IA, principalmente, está muito mais. Esses foram alguns dos aprendizados que eu tive aos 24 anos de idade. E se vocês querem mais conteúdo como esse, comentem aqui, se inscrevem no meu canal. Ou pode falar aqui também um possível futuro conteúdo para outro vídeo. Vou postar semanalmente aqui, ficar mais ativa aqui no YouTube. E é isso.